quero ler com você Efésios 5, versículo 18. Vocês estão comigo, gente? A palavra do Senhor diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler novamente o que Paulo está falando aqui? E não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Sabe, queridos, as pessoas muitas vezes leem esse versículo e colocam o foco no lugar errado. Muitas pessoas acham que o problema é o vinho. E eu posso falar isso com propriedade para você, com autoridade, porque eu sou álcool zero. Sempre fui. Mas o grande problema não é o vinho. O problema é a embriaguez. E eu falo isso para você porque o vinho era o entretenimento daquele tempo. Mas nós temos hoje muito entretenimento. E sabe, Deus, Ele nos chama para qualquer coisa da nossa vida. O caminho de Deus para nós é a moderação. Amém, gente? Ser moderado em tudo. O resto é religiosidade. Quem está aqui? Não é porque eu, o pastor Lúdio aqui, eu sou álcool zero, que uma pessoa que toma vinho com moderação, ela é menos espiritual do que eu. E eu falo isso para você porque isso foi um engano. E aquilo que tinha que ser tratado nunca foi tratado, que é a embriaguez. Porque tem pessoas que não se embriagam com vinho, mas se embriagam com alguma coisa que Deus faz. Era aquela pessoa que tanto queria um relacionamento, e aí quando ela consegue, Deus dá o relacionamento, aí ela se embriaga com o relacionamento, e ela não tem mais tempo para Deus. Ela não tem mais tempo para a igreja. É aquela pessoa que queria tanto uma promoção, uma porta aberta, um sonho realizado, um trabalho. Aí ela queria tanto aquilo, aí Deus dá. Aí ela começa a se embriagar com aquilo, e aí ela não tem mais tempo para Deus. É aquela pessoa que ela começa a praticar algum tipo de esporte. Ela tem uma grande realização, um filho que vem. E aí ela se embriaga tanto com aquilo, e ela se dedica tanto com aquilo, que o que sobra ela dá para Deus. Diga comigo, embriaguez. Tem umas coisas que a gente às vezes observa, e às vezes falava isso, né? Crente não bebe, mas come. Quem já ouviu isso? Então quer dizer que você deixa um pecado e vai para o outro? Porque a pessoa que bebe com moderação, ela não está pecando, mas o glutão está em pecado. Glutonaria, a Bíblia fala que é pecado. Quem está entendendo essa palavra aqui hoje? Fala para o irmão assim, ó, ninguém mandou você vir aqui hoje. Querido, nós precisamos crescer espiritualmente. Quem está comigo aqui nessa palavra? Dá um sorriso para mim aí, deixa eu ver. Ai, pastor, eu não ouço música secular, mas vê filme. Filme tem ator secular. E as trilhas sonoras do filme? Você só compra carne no açougue que é crente, você não compra na carne que é secular? Quem está pegando essa palavra aqui? Caia por terra toda a religiosidade do nosso meio, que cresça um povo santo verdadeiramente para o Senhor. O problema sempre foi a embriaguez. Existem pessoas muito embriagadas com tantas coisas, que não é só o vinho, que também se embriagar com vinho é pecado. Quem está entendendo isso aqui? E eu posso falar isso para você com liberdade, porque eu sou álcool zero. Porque senão eu ia falar, acho que o pastor está querendo tomar umas, né? Sempre fui álcool zero. Mas eu conheço grandes homens de Deus que tomam vinho.
que eu me inspiro em pessoas assim, em grandes homens de Deus. Tá filmando? É bom, que vai para a internet e ensina o que tem que ser ensinado para a igreja brasileira, amém, irmão? Pelo amor de Deus, é tanta tolice que a gente ouve por aí. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Fala pro teu irmãozinho assim, ó, seja moderado, filho. Tem gente que está embriagado. A pessoa queria um filho, aí Deus dá o filho, fica lá, filho, filhinho, 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 filhinho. Vai orar, não, filhinho, filhinho, filhinho. Vai buscar Deus, filhinho, filhinho. O seu filho cresce. Tchau, papai, mamãe. E você fica lá. Sabe o que eu descubro? Que a embriaguez, quanto mais você está nisso e quanto mais você se embriaga, mais vazio você se torna. A pessoa que está na embriaguez, ela cada vez mais se sente vazia, porque existe um vazio no nosso coração que só o Espírito Santo consegue preencher. Só Ele. E talvez você está aqui e você fala, pastor, eu não sei, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já estou me embriagando com alguma coisa. Eu já estou ali totalmente tomado por aquilo. É porque você não entendeu que o apóstolo Paulo, ele dá aqui 2 ordens. Não é apenas uma ordem. Ele fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho. Mas ele diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. Tem 2 ordens aqui. Não é para você se embriagar, mas é para você se encher da presença de Deus. A única maneira de você não se embriagar com mais nada deste mundo, de você não se embriagar com relacionamento, com filho, com bens, com projeto, com sonho, com realização, é sendo alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E se você for um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai se embriagar com mais nada, e você vai ser pleno, você vai transbordar da glória de Deus, e tudo aquilo que estava doente na tua vida será curado, e você vai ser um cristão saudável. Saudável. O cristão saudável é um cristão cheio do Espírito Santo. Por favor, bate a mão na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ai, pastor, então eu já sei, cheio do Espírito Santo é dar uns pulinhos. Irmão, é tão fácil fazer isso aqui, ó. Se fosse isso, ia ser tão fácil. Fala para o seu irmão assim, ia ser fácil. Porque eu já vi tanta gente fazendo isso aqui, ó. Mas lá fora não paga as contas direito. Caloteiro, trai a esposa, trai o marido, fofoqueiro, fala mal das pessoas. Anda completamente na inadimplência. Então hoje eu vou falar para você quais são as marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Levante suas mãos em nome de Jesus. Vamos declarar, diga assim, eu vou ser. Não, o diabo não vai nem tremer desse jeito. Fala assim, eu vou ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. A primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa de verdade. Quer conhecer uma pessoa, quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Você é de verdade, você não é um personagem. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, é impossível ser perfeito, mas é totalmente possível ser de verdade. Talvez você desistiu de ser cheio do Espírito Santo porque você buscou perfeição e você não conseguiu, você se frustrou com você mesmo, você se decepcionou com você mesmo. Mas se você for uma pessoa de verdade, saiba que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não é uma personagem. Você não é uma pessoa na frente das outras pessoas e quando você está sozinho você é outra. Você falou para mim que eu podia pregar para você hoje. Quem está comigo aqui, irmão? Gente, fecha a porta para ninguém conseguir ir embora. A palavra liberta, amém? Uma pessoa, irmão,
que ela é cheia do Espírito Santo, ela é de verdade. Ela é verdadeira, ela é o que você está vendo na tua frente ali, sabe? Ela é aquilo. Ela não está usando uma máscara, ela não é um personagem. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 4 e 5 ali, de um homem que era de verdade, era um cristão de verdade, um cristão cheio do Espírito Santo, um homem chamado Barnabé. O significado do nome dele era filho da consolação. Ele estava na igreja primitiva, que não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja de verdade. Era uma igreja saudável. Você faz parte de uma igreja saudável, amém, irmão? E ele estava ali naquela comunidade, e ele chega um determinado momento que ele vende uma propriedade que ele tinha. Olha como que esse irmão estava em Deus, irmão. Ele pegou uma propriedade dele, ele vendeu e ele entregou para o reino, ele entregou aos pés dos apóstolos. Entregou. Ele vendeu e deu todo o valor lá. Esse cara era cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo entende o que Deus está fazendo na sua própria vida. Não é só para você, é para você liberar para o reino de Deus. Ó, que tem gente que vai ter que ofertar aqui hoje ainda. Você é aquele que consola. Você é aquele que estende a mão. Você é aquele que abençoa. Olha para o teu irmãozinho e fala assim, ó, hoje eu vou pagar uma janta para você. Pastor, eu tenho tão pouco. Querido, paga um salgado hoje, Deus te coloca no muito. Amanhã você vai pagar um jantar top. Seja fiel no pouco, sobre muito Deus te coloca. Quem está entendendo aqui essa palavra? Amém, irmão? Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. Então Barnabé era de verdade. Ele deu tudo ali aos pés dos apóstolos. Mas tinha lá um casal, gente. Vocês estão comigo aqui? Tinha um casal lá, o Ananias e Safira, que não era de verdade. Eles eram reborn. Que tá uma loucura isso, né, gente? O povo tá louco, a gente tem que pregar, tentando tratar isso como algo verdadeiro, pelo amor de Deus. Ah, pastor, eu tenho vontade de ter filho, adota uma criança. Falei semana passada, tem que falar de novo. Mas tinha um Ananias e Safira lá que eles eram reborn. Eles eram falsos, de plástico. O que eles fizeram? Eles pegaram, venderam uma propriedade. Olha só, eles venderam uma propriedade. Aí eles ficaram com uma parte do valor e entregou a outra parte aos pés dos apóstolos. Só que o problema é que eles falaram que eles fizeram igual o Barnabé, que eles entregaram tudo. Irmãos, não tinha problema nenhum eles terem ficado com uma parte. Tudo bem. Era só eles falar para os apóstolos, ó, nós vendemos uma propriedade, nós ficamos com uma parte e nós entregamos o restante. Nós somos esse aqui. Essa é a nossa verdade. Quem está pegando isso aqui? Mas eles não eram de verdade. Eles eram reborn. Eles eram falsos. O Pedro, cheio do Espírito Santo. Irmão, essa palavra me deu muito temor. Dá muito temor. Porque a gente está falando da nova aliança. Porque tem gente que fala assim, ó, Deus matava na antiga aliança, na nova não. Pelo poder do Espírito Santo, aquele casal, eles foram desmascarados. E eles morreram. Pelo juízo de Deus, eles foram mortos. Sabe por quê? Porque eles estavam num pecado terrível, que é o pecado de manter uma aparência que não é verdadeira. Uma vida de aparência. A pessoa que está nesse pecado, essa pessoa que é reborn, essa pessoa que é falsa, ela quer ser vista como quem é de verdade é visto. Ela quer fazer no reino de Deus o que aquele que é de verdade faz. E o grande problema é que quando você vive uma vida de aparência, você morre. Porque aquilo que precisava tratar na sua vida, porque você não vive de verdade, você não expõe, aquilo vai te matando e você morre. Quem vive uma vida de aparência vai morrendo, porque o que precisa ser tratado, não trata. Quem está entendendo essa palavra aqui hoje? Olha para o seu irmãozinho e fala assim, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Gente, vocês estão comigo aqui? Eles morreram, porque eles eram falsos. Era só eles falar para Pedro, Pedro, ó, a gente não fez igual a Barnabé. A gente vendeu a propriedade, mas a gente ficou um pouquinho com a gente. Tá aqui, ó, o que a gente consegue aí. Isso é o que eu consigo fazer agora. De verdade, eles seriam cheios do Espírito Santo. Tá entendendo, irmão?
Quantos cristãos falsos, falsificados, falsidade, reborn, não são verdadeiros. Mas um dia Deus me deu uma palavra. Quantos querem uma palavra aqui? Um dia o Espírito Santo falou algo para mim que nunca, sabe, isso nunca me impediu de viver igreja. Sabe o que ele falou para mim? A maior prova que existe algo verdadeiro é a existência do falso. Porque o falso só existe porque foi copiado daquilo que é verdadeiro. A maior prova que existe o verdadeiro cristão é a existência do falso, porque o falso só existe porque ele foi cópia, ele foi copiado do que é verdadeiro. Quantos aqui já foram vítimas de pegar uma nota falsa? Aquela nota falsa que você pegou um dia, ela só existe porque ela foi copiada daquilo que é verdadeiro. Mas aqui eu tenho uma palavra para você. Você quer uma palavra aqui? Levante suas mãos. Talvez você foi vítima um dia de um falso cristão, de um falso evangelho, de um falso Deus. Mas eu digo para você aqui essa noite que existe o verdadeiro cristão, existe o verdadeiro adorador, existe o verdadeiro evangelho e existe o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, que pode mudar a sua vida, a sua família, a sua história para sempre. É o Deus verdadeiro. Esse é para Jesus. Dá um glória a Deus e aplauda mais forte Ele aqui essa noite. A maior prova do falso, do verdadeiro, é aquilo que é falso, irmão. Vocês estão pegando? E nessa igreja tinha os cristãos verdadeiros. E olha o que acontecia. Porque tinha os cristãos verdadeiros lá. Eles pegavam os doentes e eles iam colocando. Porque a hora que Pedro passasse assim, a sombra dele, né, projetando ali naquelas pessoas que estavam doentes, aquelas pessoas eram curadas. Irmão, nós precisamos ser verdadeiros cristãos. Vocês estão comigo nessa palavra? Sabe por quê? Se você é um verdadeiro cristão, todos aqueles que se aproximam de você não morrem espiritualmente, ressuscita espiritualmente. É tão triste, irmão. Às vezes aquela pessoa chega tão apaixonada por Jesus na igreja, mas cola no falso cristão. Daqui a pouco ela está murcha. Daqui a pouco ela morreu. Mas eu profetizo que nessa igreja, quantos querem ser essa igreja saudável, cheia de Espírito Santo? Aqui vão ter verdadeiros cristãos. Não vão ter um cristão reborn. Pessoas de verdade, cheias de Deus. E todos aqueles que chegarem neste lugar e se aproximar de você vão viver um avivamento. Vão sentir vontade de orar, vão sentir vontade de jejuar, vão sentir vontade de servir a Deus, vão sentir vontade de fazer mais e mais e mais, entregar mais, a cada dia mais para o Senhor. Aleluia, o Espírito Santo está neste lugar. A segunda característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vence a tentação. Aleluia. Deus nos dá a capacidade para vencer a tentação. E a prova disso, querido, é a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou ali na oração do Pai Nosso. Ele diz assim, ó: orem ao Senhor para que Ele não deixe vocês caírem em tentação. Pode pedir para Ele: Deus, me livra do mal e não me deixe cair em tentação. O cristão cheio do Espírito Santo vence a tentação, irmão. Tem gente que entrou num círculo, não num ciclo, num círculo, ó, cai na tentação, peca, aí Deus perdoa, cai na tentação de novo, peca, Deus perdoa, e vive assim. Pastor, mas Deus não perdoa? Perdoa. Deus perdoa os pecados que você já cometeu, o que você está cometendo e o que você vai cometer, Ele já perdoa, amém? Só que é o seguinte: quando você cai em tentação, Deus te perdoa. Quando você vence a tentação, Deus te promove. Por que tem gente que a vida nunca sai do lugar? Porque está vivendo apenas nesse círculo. Cai na tentação, peca. Ei, querido, não sei se você está entendendo, mas existe um Deus que te trouxe aqui para dizer para você que Ele quer promover você. A palavra fala, Lucas 4, quando Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, todos nós vamos ser levados para o deserto. Você está comigo aqui? Não adianta, mas deixa eu te falar uma coisa: o deserto é a maior prova que você já saiu do Egito.
Se você está passando por um deserto, é a maior prova que você já não está mais no Egito. Você é de Deus. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Ele venceu a tentação. E a Bíblia fala que ele saiu do deserto no poder. Ele entrou no deserto na tentação cheio. Ele saiu promovido no poder. Eu posso te falar uma coisa: quando você vencer essa tentação, você vai descobrir que tem coisas que você achava que Deus não tinha mais para você, estão te esperando na sua promoção. Qual foi a tentação que ele passou? O diabo chega para ele e fala assim, ó: se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Contextualizando para nós aqui, qual é a tentação do diabo? Transforma o que não é no que você quer. Transforma essas pedras em pães. A Bíblia fala, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Ele estava com fome. A palavra fala que era no momento que ele estava com fome. Talvez você chegou aqui, você está com alguma fome. Em alguma área da sua vida você tem fome. Você quer que isso aconteça. Você tá faminto. E é agora que o diabo chega para te tentar. E infelizmente tem pessoas que estão vivendo isso, tentando transformar o que não é naquilo que quer. É uma pessoa que não é para a tua vida, mas você fica teimando. E daqui a pouco você dá uma cabeçada. É às vezes um trabalho, você sabe que não é para você. É um projeto, você sabe, não é para você. Mas você fica lá, tentando transformar aquilo que não é no que você quer. E você vive no deserto, você não sai desse ciclo. Você caindo nessa tentação. Mas sabe qual que é a boa notícia? Quando o diabo chegou e tentou Jesus com isso, a Bíblia fala quando ele foi embora, porque Jesus, como um filho perfeito, ele não caiu na tentação. Você pode dar uma glória a Deus? Quando o diabo foi embora, a Bíblia fala que os anjos de Deus chegaram com um banquete para servir Jesus. Meu Deus do céu, vocês estão aqui, vocês podem segurar essa palavra em nome de Jesus. Essa tentação que você está passando é a maior prova que está chegando a bênção de Deus para a tua vida. Está chegando, não caia, irmão. Não caia nessa tentação. Eu me lembro uma época que eu estava passando pelo vale da sombra da fome. Era uma época, irmão, que é bom contar essas histórias, né, querido? Era um tempo tão difícil. A gente ia abastecer no posto, era só R$5, irmão. Hoje nem dá para ser mais assim, né? Sabe aquela época, aí quando você está assim, você fala pro frentista, coloca 10, ele fala, você vai viajar? Era uma época difícil, o frentista do posto estava assim. Aí eu falei assim para ele assim, ó: você pode lavar meu carro? Aí ele falou assim, só se encher o tanque. Aí eu falei assim, então deixa quieto. Ele falou, não, peraí, vou dar um jeitinho para você, meu gerente está para lá. Você vai passar lá rapidinho e tal, não lava e beleza. Eu falei, o quê? Eu falei, eu não quero isso. O que Deus tem para mim é bênção, não é maldição. Irmãos, eu fui embora. No outro dia, uma pessoa me chamou e falou assim, Lude, eu senti no meu coração ontem de fazer algo para você. Não é muito, mas eu queria que você recebesse de coração. Eu senti no meu coração de poder pagar para lavar o seu carro. Lá no posto ia lavar só por fora. O que eu ganhei da bênção de Deus era por fora e por dentro. Deus manda te dizer que Ele não quer abençoar só você por fora. Ele quer abençoar você por fora e por fora e por dentro. Olha pro teu vizinho e fala para ele assim, ó: fica antenado. Se tem tentação, é porque a bênção está mais perto do que o próprio ar que você respira essa noite. Quem pode dar glória a Deus aqui nessa palavra? Não entra mais nesse ciclo, porque muitas vezes você retrocedeu. A hora que a bênção estava chegando, Deus, mas caiu. Deus estava vindo, mas caiu de novo. O Espírito Santo está falando para você aqui hoje, eu estou chegando. A terceira marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo, quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? É uma pessoa que não negocia a sua adoração. Existem pessoas que só adoram a Deus quando Deus faz algo, né? Quando Deus abençoa, aí a pessoa fala, hoje é dia de ir na igreja, olha o que Deus fez para mim essa semana. Hoje eu vou na igreja, eu sou tão espiritual, vamos lá agradecer. Você está negociando a sua adoração. Mas também tem aquela pessoa que fala assim,
Tá ruim as coisas aqui, mas eu vou lá na igreja, vou adorar a Deus. Quem sabe não acontece algo na minha vida. Querido, quem ofereceu essa adoração para Jesus no deserto foi o diabo. Ele falou assim, ó, se você se prostrar, eu vou te dar todos os reinos. Quando você adora a Deus para querer algo em troca, não é Deus que está recebendo a sua adoração, é o diabo. Olha o silêncio da morte. A verdadeira adoração inegociável é aquela. Pode ser deserto, pode ser prova, pode ser enfermidade, pode ser desafio, pode ser bênção. Isso está tudo fora, está tudo isolado. A sua adoração está protegida. Você adora Ele todos os dias em espírito, em verdade. Não importa o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Em todo tempo você não se esfria, ou você não se aquece mais porque algo aconteceu. Você está na presença dEle porque você é apaixonado por Ele, porque você não troca a presença dEle por nada. Você não negocia a presença dEle. Ele é maior do que tudo para você. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, que derramou sangue na cruz por você, que te salvou, que te amou primeiro, que vai viver com você eternamente. Ele é Jesus, o Filho do Deus vivo, que está te esperando na sala da tua casa, que está te esperando dentro do teu carro, que está te esperando lá no seu trabalho, que está te esperando quando você caminha pela rua, está esperando a sua adoração. E você simplesmente dizer: Deus, eu estou aqui porque eu te amo. Quantas pessoas enganadas nessa área. Irmãos, eu já vi gente falando assim: olha, eu preciso ter um ministério, porque aí eu vou ficar firme com Deus. Eu falo: misericórdia, essa pessoa não pode ter ministério ainda. Não é ministério que tem que fazer você ter um relacionamento, é o seu relacionamento que tem que te levar a ter um ministério. Porque um dia você não vai ter mais ministério. E aí, acabou? Um dia eu não vou ter mais ministério. E aí, acabou? E ministério não é só dentro dessas paredes. Ministério é todo lugar que você está, servindo a Deus, dando um bom testemunho, trazendo vidas para a igreja, para Cristo. Quem está pegando essa palavra aqui? A Bíblia fala de um homem que ele não negociava a adoração dele, um homem chamado Jó. Ele tinha família, bens, bem sucedido. Chega um momento que o diabo vai diante de Deus pedir para tocar na vida dele, e pela permissão de Deus agora ele poderia tocar. Deus fala para o diabo: você só vai deixar, você vai manter ele vivo. Sabe, eu acho muito especial que naquele momento Deus tirou a cerca. Eu vou tirar a cerca. Pode ir lá. Mas Deus tinha um plano. Se você tem passado por dificuldades, é pela permissão de Deus, mas Ele manda te dizer que Ele tem um plano. Porque a Bíblia fala em Romanos 8:26 que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tinha um plano e o plano deu certo, porque lá em Jó 42, depois que Jó passou por toda aquela dificuldade, ele ora a Deus dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Deus tem um plano. Ei, filho, fecha os seus olhos. Se você está passando por uma dificuldade, você não está entendendo, o Espírito Santo está soprando nos seus ouvidos e falando para você que hoje: eu tenho um plano. Fica tranquilo, eu tenho um plano. Mas sabe o que é lindo? Depois de toda a luta que Jó passou, perdeu filhos, perdeu bens, mas ele não negociava a adoração dele. A Bíblia diz que Jó se prostrou diante de Deus. Perdeu filhos, gente, perdeu todos os seus bens, mas ele se prostra diante de Deus. Ele rasga suas vestes e ele fala: bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus falou para mim? O diabo tocou em muitas coisas na vida de Jó, mas ele não conseguiu tocar onde ele queria tocar, que era na adoração de Jó.
Se o inimigo tem feito você passar por dificuldade, ele pode estar tocando em muitas coisas na sua vida, mas se você continua sendo um verdadeiro adorador, se você continua adorando a Deus, se nada muda a sua adoração, eu quero dizer para você aqui essa noite que o diabo continua sendo um fracassado na sua vida, e você diante dele ainda continua sendo mais que vencedor. Pare de adorar. Pode aplaudir bem forte ele. Não é fácil adorar a Deus no meio da luta. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Não é fácil, irmãos.